Fala galera, aqui é o Segato, gravando mais um vídeo do Futebol é Simples. Futebol quase voltando, gente. Daqui 7 dias o Grêmio tem um jogo pela Recopa Gaúcha e 7 dias depois o jogo contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. E aí vai ser jogo atrás de jogo. Vamos se preparar, gente. Tô com saudade de ver o Grêmio. Por isso, nesse vídeo, irei falar sobre o processo de cidadania brasileira do Walter Kahneman e o quanto isso é muito legal da parte do jogador. Gostei mesmo. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que isso não foi pensado pelo Kahneman agora. Essa ideia surgiu ainda em 2023, por parte do atleta e por parte do clube, e começou a ser colocado em prática o ano passado, em 2024. E eu acho isso muito legal. Primeiro, porque é muito bom ver jogadores que respeitam e se identificam com o lugar onde estão exercendo suas profissões. A filha do Kahneman, por exemplo, é brasileira e é gaúcha, nasceu aqui. Eu acho o Kahneman um atleta muito identificado com o Grêmio. Muito mesmo. E também identificado com o estado do Rio Grande do Sul. Ele entendeu perfeitamente a nossa cultura. Povo aguerrido, batalhador, e é muito legal ver um atleta que respeita onde está. O Paulo Nunes revelou numa entrevista que o Cacalo fazia muito isso. Ele fazia questão dos jogadores entenderem o que era jogar no Grêmio e o que era jogar no Rio Grande do Sul. E os atletas que vinham jogar no Grêmio praticamente viravam gaúcho. E um atleta conseguir compreender isso e incorporar é fantástico. Esse foi um dos pontos fortes daquele Grêmio da década de 90. E o Kahneman não é um cara que veio do outro estado, já era brasileiro para entender como é a cultura do Brasil, a cultura gaúcha. Não, ele é estrangeiro. Ele não fazia ideia do que era jogar no Brasil e principalmente no Rio Grande do Sul. Mas entendeu isso como poucos. Como poucos. E repare que eu disse, o Kahneman nem era brasileiro, porque vai se tornar, que é esse o tema do meu vídeo. O processo de cidadania brasileira do Walter Kahneman, que na minha visão é muito bom para ele e para o clube. Tanto o Grêmio como o jogador saem ganhando. Já vou explicar. O Grêmio saiu ganhando e ganha até hoje com os serviços do Walter Kahneman, porque ele sempre foi um jogador extremamente profissional. Extremamente profissional. Nunca fez corpo mole, nunca se recusou a entrar em campo. Muito pelo contrário, teve várias partidas que ele entrou no sacrifício, partidas que ele precisava parar para fazer uma cirurgia. Ele preferiu terminar o ano com o Grêmio, ele queria ajudar. Então a gente pode falar qualquer coisa do Kahneman, mas não dá para pôr em xeque o profissionalismo dele. Kahneman é jogador exemplo, seja na vontade, seja no profissionalismo. Ele sempre treinava pensando no Grêmio. O Kahneman nunca jogou no Grêmio pensando em sair. O foco dele sempre foi total no Grêmio. Total. Nunca quis usar o Grêmio de trampolim nem nada. Esse é um dos pontos. O Grêmio sempre saiu ganhando, tendo um jogador extremamente profissional como o Kahneman em seu elenco. E agora, com esse processo de cidadania brasileira do Walter Kahneman, também vai ser benéfico ao clube, pois o Kahneman deixará de ocupar uma vaga de estrangeiro. Novamente, o Grêmio vai sair ganhando com uma bela atitude de Walter Kahneman, se tornar um cidadão brasileiro. Como eu disse, ele se tornando brasileiro, deixa de ocupar uma vaga de estrangeiro. E dependendo de relacionados, algum que fosse cortado por ser estrangeiro não vai precisar ser cortado. O Grêmio vai ter uma opção a mais quando quiser mudar uma partida. Por exemplo, teve um jogo que o Cristaldo ficou de fora por causa do limite de estrangeiros. E eu não gostei disso. Mesmo o Cristaldo não estando na melhor fase, foi uma opção a menos. Qualquer opção a mais para mudar uma partida é sempre bem-vinda. Uma substituição pode decidir uma partida. Então é muito importante essa cidadania brasileira do Walter Kahneman. Eu gostei que isso partiu dele e do clube. Não foi um impondo ao outro. Foi uma ideia que ambos pensaram, pode ser uma boa ideia. E a gente nem sabe se o Kahneman vai ficar no Grêmio, porque ele tem contrato até o final do ano. Ele poderia pensar, só tenho mais 6 meses aqui, por que eu vou tirar essa cidadania? Mas não, enquanto ele está aqui, ele sempre fez questão de ajudar. É isso que eu destaco para vocês, gente, esse lado profissional do Walter Kahneman. Vocês notaram quando tem as discussão lá com o juiz, ele é sempre o mais exaltado, ele é o que mais representa, cara, ele é o que mais representa. Ele incorporou, sim, esse espírito gaúcho, esse espírito de jogar no Grêmio. Eu tenho certeza que na hora que começaram a debater essa ideia de cidadania, ele aceitou de bom grado. Porque esse é o Walter Kahneman, uma pessoa que não mede esforços para ajudar. É sempre o Kahneman representando. O Kahneman representa demais. E agora vem outra questão, que também está na capa do vídeo. Por que eu acho que essa cidadania brasileira vai ser importante também para o jogador? Não só para o clube ter mais opções, mas para o jogador também. Vou explicar aqui o porquê. Essa é uma visão minha.
Fiquem à vontade para concordar ou discordar. Na minha visão, o Mano Menezes não é tão fã do estilo de jogo do Walter Kahneman. Eu disse o estilo, não a qualidade. Eu lembro, em 2007, que o Grêmio contratou o Schiavi com pompa. Zagueiro, na minha opinião, muito parecido com o estilo do Kahneman, para não dizer quase idêntico. Jogador aguerrido, de força física, de imposição. Então é muito parecido mesmo. Mesmo com essa badalada contratação na época, a zaga do Mano Menezes ficou sendo William e Teco. Sim, o Schiavi foi para a reserva. Os titulares ficaram sendo William e Teco. Só que reparem bem, eu disse estilo, não a qualidade técnica. Porque o Teco acabou se lesionando na final da Libertadores de 2007 e depois o Mano colocou o Schiavi. E extraiu muito bem do Schiavi no restante do Campeonato Brasileiro. Principalmente no Granal pós-Libertadores, lá no Beira-Rio. O Grêmio ganhou de 2-0. O Schiavi foi muito bem naquele jogo. Entenderam o que eu quero dizer? Para o Mano Menezes, se o Teco estivesse bem, não seria o Schiavi que ia jogar. Mas, quando o Schiavi jogou, ele soube extrair o melhor do jogador. E é esse ponto que eu estou colocando aqui. Quero deixar bem claro, que é talvez o estilo que ele não goste, não a qualidade técnica. Mas assim, continuando, gente. O Kahneman, apesar de bom jogador, já está com 34 anos. Essa idade, o jogador já tem um declínio técnico. Aliás, tem muitos jogadores que já se aposentam com 34 anos. Mas independente disso, eu ainda vejo o Kahneman sendo importante, por exemplo, até os 36 anos. Acho que ele pode ajudar ao menos para o grupo. Acho que ele tem condições sim de jogar por mais uns 2 anos. Só que, do outro lado da moeda, tem o Wagner Leonardo com 25 anos, que também é um bom jogador. 25 anos é o auge fisicamente de um atleta. Entre os 25 e os 29 anos, durante esses anos, nesse período, o potencial de crescimento técnico é muito grande. Então, assim, gente, eu acredito que se o Grêmio tiver um zagueiro confiável pela direita, porque o Mano não é muito fã de usar 2 canhotos, acabou cedendo em alguns jogos, porque o Gemerson não estava indo tão bem, mas não é a preferência dele usar 2 zagueiros canhotos. Então eu penso que se ele tiver que optar entre o Walter Kahneman e o Wagner Leonardo, ele fica com o Wagner Leonardo. Por todos esses fatores que eu já falei. Jogador mais jovem, com um estilo de jogo que agrada mais ao treinador. Essa é a minha visão. Vamos ver se você confirma. Caso venha esse zagueiro bom pela direita, vamos ver quem o Mano coloca na esquerda. Eu ainda acho que ele coloca o Wagner Leonardo. E nessa questão, digamos que você confirma, de o Kahneman ser um reserva, com uma possibilidade muito grande dele não entrar nas partidas, porque geralmente um técnico, para mudar um jogo, ele muda o meio ou o ataque, dificilmente ele muda um zagueiro. Então, por isso, na minha opinião, o Kahneman tem grandes chances de ser o estrangeiro cortado do banco. E é por causa disso que eu acho que é importante para o jogador se tornar um cidadão brasileiro, pois ele não vai correr o risco de ser o estrangeiro cortado do banco. Ao menos como opção de banco ele vai estar ali, e isso é muito bom para o jogador. Então, como eu disse no começo do vídeo, esse processo de cidadania brasileira dele é importante para ele e para o clube. Os dois saem ganhando, E o fato dele ter pensado isso ainda em 2023 mostra que talvez sempre tenha sido um desejo do jogador encerrar a carreira no Grêmio. Ele tirar essa cidadania, para mim, foi algo de caso pensado. E eu acho isso sensacional, porque assim ele nunca desviou o foco do Grêmio. O foco dele sempre foi total ao Grêmio, até com o pensamento de encerrar a carreira aqui. Eu quero nesse vídeo também dar os parabéns ao empresário do Walter Kahneman, o senhor Martinho Weinbusch, que alguém me corrija se pronunciei errado, que sempre tratou de forma muito correta a vontade do jogador. Sempre tratou com muito profissionalismo as sondagens que chegavam ao jogador. E olha que no auge deve ter chegado muitas. Kahneman em 2018 foi convocado para alguns jogos da seleção argentina. E o empresário do Kahneman nunca complicou as coisas ou forçou alguma coisa, o que permitiu o jogador sempre ter foco no Grêmio. Kahneman confiava total no seu empresário para poder ficar concentrado no que realmente importava, defender as cores do Grêmio. Às vezes, uma demora numa renovação são coisas que acontecem. É normal. As duas partes vendo o que fica bom para ambos. Então, uma demora, às vezes, é normal. Perfeitamente normal. Mas o empresário do Kahneman nunca forçou a barra. É bem diferente. Ele nunca fez isso. Nunca forçou a barra para o Kahneman sair ou quis impor algo muito absurdo ao Grêmio.
Lógico, ele nunca desvalorizou o produto dele. Ele sabia o que o Kahneman poderia render. Nunca falou, se vocês não quiserem, tal clube está querendo, nada disso. Sempre foi muito profissional e respeitou a vontade do jogador. Então fica aqui meus parabéns para o empresário do Walter Kahneman. Agora falando do Kahneman, eu como gremista sou muito grato a todos os serviços prestados pelo Kahneman ao clube e que ele ainda continua prestando. E acho essa cidadania dele bom para ambas partes. É muito legal isso. Muito obrigado, Walter Kahneman, por sempre respeitar o Grêmio, sempre manter o foco no Grêmio, por todo esse profissionalismo que tu teve ao longo dos anos e continua tendo. Muito obrigado. E eu não quero que alguns gremistas venham com o papo, mas ele ganha um bom salário para isso. Gente, o Grêmio já teve muitos e muitos jogadores que ganhavam um poupudo salário e não tiveram 20% do profissionalismo e o respeito que o Kahneman teve com a instituição Grêmio. Quem não reconhecer isso no Kahneman merece aguentar uns Luizão da vida. Merece. Um jogador extremamente profissional, que jogava até no sacrifício quando precisava, sempre respeitou o clube, nunca teve interesse em sair, sempre conversou com o clube antes, sempre mostrou que estava feliz e focado aqui, e agora ainda tira a cidadania brasileira para ocupar uma vaga a menos de estrangeiro. Gente, o máximo respeito ao Walter Kahneman. Como eu disse para vocês, o contrato do Kahneman termina agora em dezembro. Eu não sei se ele vai continuar no clube, mas eu tenho certeza que será muito bem conversado com a diretoria. E se ambas partes estiverem de acordo, vai se resolver como se resolveu todos os outros anos, com o jogador permanecendo e sempre focado no clube. Eu tenho certeza que será algo extremamente profissional. Extremamente profissional. Acredito sim que, conhecendo o caráter do Kahneman, tudo vai se resolver ao natural, seja com a permanência ou seja com a saída. E era basicamente isso que eu queria falar para vocês. A questão do profissionalismo e do foco do Kahneman nunca vai dar para ser colocada em xeque. Nunca. Por todos esses motivos que falei no vídeo. Novamente, obrigado por vestir as cores do Grêmio, Kahneman, e sempre respeitar esse clube. Você definitivamente entendeu o que é ser Grêmio. O que é jogar no Grêmio. Era isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo do Futebol é Simples, falando sobre o processo de cidadania brasileira do Walter Kahneman. Obrigado.